Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos aqui à nossa casa, mais uma vez, para a gente tentar trazer um pouquinho de informações daquilo que do pouco que a gente sabe, do pouco que a gente estuda, para transmitir e, ao mesmo tempo, para a gente aprender. Porque quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve é a gente. Então, quem aprende primeiro, quem recebe primeiro, somos nós mesmos. Então, eu gostaria de pedir a Edinalva para fazer a nossa prece de início. Oi? Acho que dá para ouvir. Senhor Jesus, fonte inesgotável de amor, bondade e misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós aqui nos encontramos reunidos, lembrando aquela promessa que nos fizeste um dia, que quando uma ou mais pessoas estivesse reunidas em teu nome, aí tu estaria presente. E é com essa certeza confortadora que estás entre nós, e te rogamos neste instante as tuas bênçãos de luz, de paz, de amor e de refazimento para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Também te pedimos, Senhor, que essas bênçãos envolvam todos os nossos irmãos magnetizadores do espaço, que aqui estão conosco, para nos fortalecer, nos amparar, nos dar as intuições necessárias para que possamos ministrar da melhor forma possível a aula desta noite de hoje. Rogamos, Senhor, que o teu amor permaneça conosco, aonde quer que nós nos encontramos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, porque eu não sou professor. Eu sou apenas uma pessoa que está também tentando aprender. E nessa jornada de estudos que a gente tem feito, eu detectei que para a gente, na doutrina espírita principalmente, ou em qualquer conhecimento filosófico, para a gente entender bem o processo, é bom, é recomendável que a gente tenha um pouquinho da história daquilo que você está estudando, daquilo que você está querendo praticar. Para que você entenda que antes de nós, muitas pessoas, muitas e muitas, se dedicaram muito grandemente a estudar o assunto, que é o que nós sabemos hoje. Porque, infelizmente, principalmente nesse assunto que nós vamos tratar aqui, que é a questão do passe e principalmente do magnetismo humano, do magnetismo animal, nós não temos experiência nenhuma. E em todas as obras que a gente estuda, recomenda-se que estude a teoria, mas faça a prática. Procure estudar a prática. E dentro do estudo da prática, você vai aprendendo aquilo que você é capaz ou não. Então, temos que experimentar. No magnetismo, todos nossos anteriores estudantes do magnetismo recomendam a prática. Nenhum deles ficou só na teoria, até porque muitos deles foram eles que fizeram a teoria, né? Então, foi a prática. O grande estudioso do magnetismo, que nós vamos ver, foi Mesmer. E Mesmer chegava a ponto de levar o paciente para a casa dele e tratá-lo na sua casa como se estivesse internado. Por quê?
porque ele queria observar o paciente, ele queria observar o assistido, ele queria observar as reações daquela prática que ele estava fazendo. E assim na nossa vida também é assim. A ciência nossa comum, a ciência materialista, também é assim. É através de experiências, de observações, e estudando a história do Kardec, ele fala muito por que o Espiritismo é uma ciência. Porque ela foi feita através de observações, comprovações e experimentações. Ele tinha intuição, ele pensava em alguma coisa e ia fazer as experiências. Ia consultar os espíritos, ia consultar os mentores dele, ia consultar os espíritos superiores que o ajudaram a fazer a doutrina espírita. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, inicialmente, para vocês, alguma coisa, uma pincelada nessa primeira aula, a respeito de uma pequena história do magnetismo e do espiritismo. Certo? Aqui nós temos o comecinho da coisa, né? Mesmer e o magnetismo. Por que Mesmer? Porque, para nós, Mesmer iniciou o estudo científico, realmente, do magnetismo. Mas, na realidade, antes dele, o magnetismo já era praticado. O magnetismo, desde tempos imemoráveis da história, a gente sabe, na antiguidade, os sacerdotes lá no Egito Antigo, na Idade Antiga, já fazia magnetismo, já impunham as mãos, já curava, né? As pitonistas já adivinhavam, já tinha umas que tinham dupla vista. Tudo isso está englobado dentro do estudo do magnetismo. Só que teve uma época em que houve um retrocesso, uma parada do estudo do magnetismo em função de algumas coisas que nós vamos falar aqui, né? Então, Mesmer compôs a ciência magnética ao descobrir os efeitos que se poderia obter em outrem pelo magnetismo animal, dirigido através da vontade. Presta atenção nessa palavra, viu, gente? Essa palavra vai ser repetida aqui muitas vezes. Vontade. Tá? Na doutrina espírita, conhecemos o magnetismo animal com o nome de energia vital ou fluido vital, e a ciência hoje vem chamando de bioenergia ou eletromagnetismo e outras designações. Nada mais na questão da ciência para fugir da questão doutrinária, ficar no materialismo da ciência, né? Mas, dizendo, né, é tudo a mesma coisa, é o magnetismo humano. Como é que o Mesmer descobriu que existia um magnetismo humano, cientificamente? Ele era médico, era filósofo, era teólogo, estudou matemática, estudou música, estudou filosofia. Então, ele era uma pessoa muito, muito, muito culta, além de ser uma pessoa mentalmente de uma intuição muito grande. Então, a medicina na época dele, no século XIX, né? Eu acho que todos vocês sabem mais ou menos o que era, né? Era vomitório, laxante e sangria. Tudo era tratado desse jeito. E ele não conformava com isso. Como médico, mas ele não conformava com isso. Então, ele começou a estudar algumas outras possibilidades de tratamento que pudesse levar alívio. Esses tratamentos anteriores, na maioria das vezes, matavam o paciente antes de curar, né? Que levasse alívio às pessoas, que levasse um alento àqueles sofredores, àqueles doentes.
Então ele começou a estudar o magnetismo mineral. Isso nós sabemos o que é um ímã, né? O magnetismo mineral é o ímã, atração e repulsão, né? Então ele fez lá uma série de experiências. Uma delas, ele colocava material magnético num tambor de água, tina, colocava umas haces de ferro, e as pessoas encostavam naqueles ferros e se magnetizavam. Tinha pessoa que entrava em transe, tinha pessoa que se curava, então várias reações. Um determinado dia, ele saiu de perto da tina, onde os pacientes estavam lá, se tratando, e notou que o efeito era menor. Ele ficou encabulado com aquilo. Mas por quê? Aí fez a experiência, aí veio a questão da experiência. Ele começou a fazer. Ficava perto, tinha um efeito. Saía, tinha outro efeito. E foi fazendo, até chegar à conclusão que a presença dele ao lado da tina aumentava a potência do magnetismo naquela experiência. E aí ele começou a fazer a experiência a sós. Aí foi aonde ele começou a fazer os passes, né? E começou a imposição de mãos. E aí veio uma velha história, que aí no começo tinha toque, no começo passava a mão nas pessoas, uma série de coisas, até ele chegar à conclusão que ele não precisava mais das tinas, que ele em si, que aquele poder estava nele, e não só lá na água ou só no ímã, né? Aí ele começou a trabalhar em cima e começou a ter sucesso, a ter resultados positivos em vários tipos de doenças. Naquele tempo se tratava muito mais as doenças mentais, né? Mas começou a ter de tudo, curar feridas, curar pneumonia, que eles nem sabiam que era pneumonia, né? Porque não tinha como fazer diagnóstico naquele tempo. E aí sim, ele começou a escrever a ciência magnética. Foi daí onde surgiu, ele lançou 3 obras principais, que eu não lembro aqui o nome, em francês, não vou... E deixou uma série de coisas. E foi. Mas, bom, esse mais eu vou deixar para daqui a pouco, que é uma outra história. Aí, depois dele, grandes nomes da ciência daquela época, do século, nós estamos falando aqui, gente, é do século XIX, viu? Quer dizer, a gente não pode transportar aquilo que foi feito naquela época para hoje. É apenas para ter um conhecimento de como a coisa aconteceu, né? Hoje nós já temos muita coisa diferente disso que foi escrito lá atrás, mas dentro do mesmo princípio. Então, vários cientistas, filósofos daquela época seguiram o mesmo, né? Marquês de Puységur, se alguém souber francês aqui, me desculpa, tá? Jacques-Henri Désiré Petit, John Elioston, Jean Esdaile e Jean-Martin Charcot. Esse nome Charcot talvez seja mais conhecido de todo mundo aqui, porque foi um neurologista também. Mas isso aqui já entrou para o século XIX, para o século XX, né? E aí outros mais, né? Ainda outros que alcançaram grandes coisas com o magnetismo. Podem ser citados como Chardel, Deleuze. Deleuze também é um nome conhecido na doutrina espírita, tem várias obras a respeito. Voltou. Cadê? Diminuiu muito o tamanho aqui. Passei o dedo em algum lugar errado. Exatamente.
Então, aí tá bom. Aí dá para ler. Aí é só aqui e aqui. Tá, tá. Falou. Deleuze, Bruno, o Barão de Poté, Albin Gautier, Charles Lafontaine. Esse Lafontaine tem uma história interessante que ele fez, uma experiência que ele fez. Ele tinha um doente, um conhecido. Isso eu li, não está nessa aula, não. Eu li numa outra obra E aí o doente tinha um gatinho. E o gatinho estava sempre ali, lá tratando o doente e tal, e o gatinho ali por perto. Aí ele começou a pegar o gatinho e colocar em cima do abdômen do paciente. E o paciente se aliviava as dores. Aí ele foi fazendo a experiência, foi colocando o gatinho, o paciente acabou as dores. Mas o gatinho morreu. Por que ele morreu? Morreu por doar toda a sua energia vital para o paciente, que ele gostava muito, que era ligado. Tá? E assim tem outras histórias a mais de animais. Quer dizer, então, mais uma prova do magnetismo animal, né? O nosso não é muito diferente, é mais ou menos igual. Só que aí vem de novo a palavra vontade. O nosso magnetismo, nós podemos direcioná-lo para onde nós quisermos, para quem nós quisermos, para a distância que nós quisermos, independente de parede, independente de qualquer coisa. Então, é a diferença do magnetismo animal para o magnetismo humano, né? Todo mundo aqui já ouviu falar do magnetismo da cobra, da serpente, que magnetiza, que hipnotiza o passarinho, o rato, né? E ele fica lá quietinho, ela vai lá e... né? Nada mais é do que o magnetismo animal. Então, a gente tem que... Aqui já é um exemplo de experiência, quer dizer, uma coisa que ele não sabia. Ele aprendeu que existia também no animal. E vários outros. E por muitos tempos, isso foi acontecendo. Seguindo os passos do Mesmer, né? Esse Marquês de Porcigu, um dos maiores seguidores de Mesmer, descobriu o sonambulismo induzido pelo magnetismo. O sonambulismo comum, quase todo mundo já conhecia, mas o induzido pelo magnetismo foi esse Porcigu que descobriu. E aí teve um problemazinho para o magnetismo, que depois da descoberta do sonambulismo, o magnetismo em si ficou meio de escanteio. E começaram todo mundo a fazer, todos a estudar o sonambulismo e fazer tratamento através do sonambulismo. Aí surgiu o problema do ser humano. Começou-se os circos, né? E começaram a cobrar, a fazer comércio. E aí começou a grande questão contra o magnetismo, contra o sonambulismo. Esse Petetin descobriu como levar um paciente hipnotizado ao transe cataléptico. Catalepsia é quando a pessoa perde toda a sua aparência de vivo e parece morto. Praticamente para a respiração, os batimentos cardíacos diminuem ao mínimo, a energia vital praticamente acaba. Então, ele descobriu como levar uma pessoa através do magnetismo.
Em sua obra Eletricidade Animal, em 1808, ele noticia a observação de faculdades paranormais em pacientes, inclusive com a transposição dos sentidos. Ele fazia os sentidos de uma pessoa passar para outra, através do magnetismo. Transposição dos sentidos. A hipnose, facilitando o acesso às câmaras mais profundas da mente, logo passa a ser usada pelos magnetizadores como instrumento no tratamento das doenças psicossomáticas. Então, adiantou um pouquinho mais, né? Vamos todos tratar pelo hipnotismo. E aí foi esquecendo um pouquinho o magnetismo. John L. Austin fundou um hospital, né, em Londres, que tratava através do magnetismo. Esse Esdaile exercia medicina na Índia também através do magnetismo. O Charcot, que era um neurologista do renomado hospital Salpêtrière, em Paris, em 1870, encarregou-se dos histéricos não alienados, iniciando 8 anos pelas pesquisas envolvendo histeria e hipnotismo. Vocês lembram do Freud? Né? Todo mundo já ouviu falar no Freud. Ele começou a fazer psicanálise baseado nessa teoria do histerismo. Né? Ele considerava a questão, né, como ele era materialista e tal, ele considerava que tudo era relacionado aos problemas sexuais, né? O histerismo. O magnetismo, na ótica espírita, pode ser entendido de 3 formas: síndrome do fluido vital, conjunto de técnicas curativas, ou como uma ciência que estuda os diversos fenômenos envolvidos na prática magnética. Desde a influência que a energia humana exerce sobre as pessoas até o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase. Né? Dupla vista, também todos nós já vimos isso aí, é a pessoa que consegue ver as coisas fora de si, né? Ver coisas, né? E o êxtase é quando a pessoa entra em êxtase e realmente sai, que aí depois nós vamos ver que tem um nome, que tem uma parte do espiritismo que trata disso. O próprio Kardec foi praticante do magnetismo durante muitos anos, como ele mesmo afirmou na Revista Espírita de junho de 1858. A ciência magnética, ciência que nós mesmos professamos mais de 35 anos. Então, o Kardec, antes de ser espírita, ele era magnetizador. Ele era médico também, né? Fez uma faculdade de medicina, mas era um pedagogo, era um professor, era um escritor. Ele escreveu várias obras não espíritas antes de se tornar espírita. E ele se tornou espírita através do magnetismo. Porque aí tem a história, né, que nós vamos ver também depois, como que aconteceu que ele foi para o espiritismo. Na Revista Espírita de março de 58, fica demonstrado o quanto eles devem andar juntos, o espiritismo e o magnetismo. Ele chama muita atenção disso aqui, é porque existe um movimento espírita. Lá no passado, teve uma briga muito grande a respeito de magnetismo e espiritismo. E no Brasil não foi diferente. Quando o espiritismo veio para o Brasil, houve também uma divergência muito grande entre. E até hoje, no movimento espírita, nós temos que prestar bastante atenção aqui, gente. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outro. O movimento espírita é o que nós, humanos, fazemos com a doutrina espírita. E dentro disso, como não poderia deixar de ser, o ser humano chega e bagunça tudo, né? Houve essa divergência. E até hoje tem uma divergência muito grande, que tem casa espírita que não aceita magnetismo.
O autor dessa apostila aí, ó, Adilson Mota, teve que mudar, teve que fundar uma outra casa espírita, lá em Aracaju, porque a casa que ele frequentava, que ele foi fundador e tal, não consentia que ele fizesse magnetismo lá. O Jacó Melo conta várias histórias de casa, e a gente sabe disso aqui em Goiás. Segundo o que nós ouvimos aqui na aula passada, com o Desi, a própria FEB e a FEEGO não aceitam muito bem o magnetismo. Então, mas é a questão que nós não vamos entrar nisso, porque nós acreditamos numa coisa e queremos estudar isso e saber o que realmente acontece com isso. Tá? Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Isso é o Kardec falando na Revista Espírita. Quer dizer, é o codificador da nossa doutrina, da doutrina espírita, o escritor dos nossos livros, né? Realmente, grande valor dava o codificador da doutrina espírita a união entre estas doutrinas e a ciência magnética. Esta doutrina, que é o espiritismo, com a ciência magnética, né? Tanto que as palavras magnetismo aparecem quase 300 vezes nas suas obras. E a palavra magnetizador foi escrita 130 vezes nas obras. Isso aqui não é dado que eu pesquisei, não, gente. Não é. Isso é dado que o Adilson Mota traz na apostila dele. Tá? Bom, então isso foi um pequeno introito da questão do magnetismo, como que ele se misturou com o espiritismo, como que se posicionava com relação ao magnetismo e com relação ao espiritismo, né? Então, agora eu vou passar para vocês aqui, bem rapidamente, um pequeno histórico disso tudo que eu falei aí, dos anteriores estudiosos do magnetismo. Breve histórico do magnetismo animal. Mesmer defendeu uma tese de doutorado na Faculdade de Medicina com o título, aqui está em francês, eu vou falar em português, tá? A influência dos planetas no corpo humano. Isso foi a tese de doutorado dele, quando ele fez medicina, em 1766. Mais tarde, assumiram destaque experiências do barão de Reichenbach e do coronel Alberto Rochas. Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído. Um fluido, isso aqui também é outra coisa que nós temos que gravar, porque nós vamos falar várias vezes do fluido universal, que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao de um ímã. Lembra que eu falei lá no início que ele começou a trabalhar com ímã? Aqui ele fez a comparação, né, que esse fluido universal influencia no nosso corpo e nos dá uma capacidade de atração e de repulsão, como o ímã magnético, né? o ímã metálico, né? Do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidades terapêuticas. Então, ele deduziu isso, lá no seu início, que sob o controle, aqui, ó, mais uma vez, o controle. Controle de quê? Controle da nossa vontade. O controle da nossa direção. Nós darmos a direção a esse fluido. Ixi, baguncei o trem de novo aqui. A Faculdade de Medicina de Paris proibia qualquer médico a declarar-se partidário do magnetismo animal.
sob pena de ser excluído do quadro de doutores da época. Então, aqui foi o período em que houve a divergência total lá, né? Um movimento favorável às ideias de Mesmer levava à formação da sociedade de harmonia, que tinham por fim tratar de moléstias. Todo o movimento, todo o trabalho daquela época, do século XIX, foi direcionado à medicina, direcionado a tratamento das pessoas, a tratamento das doenças. E aí fundaram essa sociedade da harmonia, os favoráveis ao Mesmer, né? Dupotet, referindo-se aos trabalhos de Mesmer, disse: nunca a medicina ordinária ofereceu ao público o exemplo de tantas garantias. Eles tinham tanta confiança no tratamento que nós estamos falando da medicina do século XIX, tá, gente? Não estamos falando da medicina de hoje. Estamos falando da medicina do século XIX. Sangria, purgante e laxativo, né? Era o que tinha. Em 1831, a Academia de Ciências de Paris, reestudando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como realidade científica. Então, em 1831, a Academia reconheceu. Em 1837, porém, retrata-se da decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Então, você vê que naquele tempo era um vai e volta, né? Uns a favor, outros contra e tal, que não é muito diferente de hoje não, viu, gente? Qual a provável causa de ela ter voltado atrás na decisão anterior? Os procedimentos adotados pelos magnetizadores para tornar essa doutrina popular, teatralizando a série de fenômenos que ocorriam com encenações ruidosas. Aqui entrou o homem, né? Entrou a ganância, entrou a vaidade, entrou o orgulho, né? E cada um queria fazer a coisa de um jeito. E aí fazia maior teatro, né? E começou a cobrar, né? Então, tem obras que lá em Paris tinha um lugar lá que a pessoa agendava, né? O fulano de tal hoje vem aqui para nós fazermos um tal, ia, fazia, dava resultado ou não, e o dinheirinho entrando, né? Então, bagunçou toda a seriedade do que o Mesmer vinha fazendo, que o Dupotet, que o Puységur vinha fazendo. Aí, a ciência ficou totalmente contra e com toda razão, né? Porque a coisa não era bem assim. Aos 78 anos, o Mesmer, está falando do Mesmer, recusa um convite da Academia de Ciências de Berlim para prestar esclarecimento sobre suas teses. Ele já estava tão chateado, tão, né, magoado com aquela coisa, porque eles usavam meios bem sórdidos para falar dele, chamava de charlatão, de tudo, né? Então, ele rejeitou. A academia chamou, a Academia de Ciências de Berlim chamou para ele ir lá explicar, ele falou, não vou não, cansei. Então, o professor Wolfart é encarregado de entrevistá-lo. Então, a academia encarrega um professor para ir entrevistá-lo na casa dele. Obrigado. Aí esse professor foi na academia, voltou da entrevista, foi para a academia e fez o seguinte depoimento. Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos os ramos da ciência.
tais como dificilmente acumula um sábio. Uma bondade imensa de coração, que se revela em todo o seu ser, em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos. Então, essa foi a conclusão que esse professor Wolfart chegou quando ele entrevistou o mesmo. Isso mesmo já estava isolado, já estava separado da sociedade, já estava só cuidando dos doentes dele. Como eu disse, né, que às vezes ele levava e ele punha um doente no hospital, aqui fala do hospital, e ficava lá dia e noite trabalhando. Mesmo ele chegou a dar passes em pacientes de 12 horas de passe, né? Ele trabalhava o dia inteiro, né, quando ele tinha convicção de que a coisa precisava ser feita daquele jeito, com o único objetivo de tirar o sofrimento do ser humano, da humanidade, de trazer alguma coisa mais palpável que pudesse aliviar as dores. As comissões optaram pela condenação do magnetismo. Apesar desse depoimento, né, mesmo assim, as comissões científicas, né, os seguidores de Mesmer, entretanto, continuaram a pesquisar e experimentar. Certo? Quer dizer, eles não conseguiram, eles não queriam só tratar o paciente, eles queriam estudar, eles queriam ir para frente, eles queriam progredir, eles queriam ter um progresso naquilo e chegar a conclusões mais aceitáveis, né? E convencer a ciência de que aquilo era válido, né? O Marquês de Puységur descobre o estado sonambúlico do hipnotismo, né? Como nós falamos lá atrás. Então, foi isso, Puységur que descobriu o sonambulismo, né? O Barão de Poté e o Charles Fontaine seguem os passos do Puységur. Outros pesquisadores seguiram-no: Charcot, Janet, Meyers, Orchorowitz, Binet e outros. Em Paris, o magnetismo atrairá a atenção do pedagogo, aqui foi aonde juntou, né, professor Rivail, o nosso Kardec. Ele já era magnetizador, né, e aí ele entrou de vez ali nesse meio de estudar o magnetismo. Rivail integrava o grupo de pesquisadores formado pelo Barão de Poté, dirigente da Sociedade Mesmeriana. Está aí o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então foi aqui que surgiu a possibilidade. E aí, né, os vínculos do futuro codificador, naquele momento, um estudioso do magnetismo há 30 anos, com os fenômenos espíritas, iniciam-se quando, em 1854, recebe as informações que lhes são transmitidas pelo magnetizador Fortier sobre as mesas girantes. Então foi aí que ele teve notícia das mesas girantes. Ele era magnetizador e ele não acreditou naquilo inicialmente. Falou que não interessava por aquilo e tal, mas um dia um amigo dele convidou para ele assistir isso aí vocês conhecem da história, né, do filme, né, para assistir uma sessão, e ele foi e achou interessante. Como ele era um homem de uma capacidade intelectual muito grande, de uma intuição muito grande, ele chegou à conclusão que aquilo ali tinha alguma coisa diferente. E que aquele movimento, que aquele fenômeno não podia ser oriundo de uma coisa material, de uma situação simplesmente casual, que ali tinha que ter uma influência de alguma coisa inteligente. Foi aí que ele despertou,
foi aonde começou realmente a formação da codificação espírita. Aí ele passou a estudar e começou a comparar os efeitos de uma coisa e de outra. Como é que ele fazia isso? Naquele tempo não tinha telefone, não tinha telégrafo, era carta. Então ele tinha grupos de estudo em vários lugares do mundo. E ele recebia as notícias por carta, analisava aquelas cartas e escrevia respondendo e anotava aquilo que ele, onde ele fala da universalidade do estudo, do conhecimento espírita, né? Era confirmado uma teoria, ele tinha uma teoria, colocava aquilo para os grupos. Os grupos, cada um ia fazendo e mandando para ele as notícias. Se não coincidisse da mesma notícia ser igual com vários médicos, em vários grupos, em vários países, ele não considerava como verdade, né? Tornei a mexer aqui. Era assim que ele fazia. Na casa dele e tal. E aí é a história, que é aquilo que eu digo para vocês. Para a gente entender bem o que nós estamos estudando hoje, a gente estudar essas coisas do passado é interessante. Eu estou lendo um autor, é um autor que não é muito conhecido no meio espírita, ele chama Paulo Henrique Figueiredo. Ele tem um trabalho muito bom a respeito desse histórico, dessa coisa de revisão, porque ele e um outro amigo dele, que tem um nome de fulano de tal, Canuto, foi para Paris, fizeram uma pesquisa muito grande nas bibliotecas, na Biblioteca Nacional, de manuscritos do Kardec que ele não publicou e que ninguém nunca tinha visto. Coisa que ele escrevia, guardava, manuscrito, escrevia, guardava, e tinha lá um monte. E eles fizeram, ele escreveu essas obras dele. Uma delas chama Mesmer, a doutrina, o que nunca nos contaram. A outra, Revolução Espírita. E tem uma outra que eu não me lembro o nome. Mas é muito bacana, porque conta, é meio maçante de coisa, porque é muita coisinha que a gente não sabe. Então, aquilo que a gente não sabe dá uma... Né, que a gente não tem, dá uma certa preguicinha, né, de conhecer. Mas é interessante. Estava aqui, né? Estava aqui. O Zinco, tal, escreveu Kardec na Revista Espírita. Aí ele escreveu na Revista Espírita de 1858. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Quer dizer, isso é palavra do Kardec, né? Palavra do codificador. Isso aqui para mim é muito importante, porque tem muita gente que quer separar as coisas, né? Tudo na vida, as pessoas querem ter duas coisas, o bom e o mal, o branco e o preto, o bom e o ruim, né? E tem gente que quer separar espiritismo e magnetismo. Para mim, hoje, com os parcos conhecimentos que eu tenho, não tem razão da gente fazer espiritismo sem estudar o magnetismo, sem saber pelo menos os princípios básicos do magnetismo. Não existe. Nós vamos ver aqui na frente, quando a gente for estudar realmente os passes, quer dizer, quando a gente se acomoda, né, e fica, não, eu faço isso há muitos anos, desse jeito aqui, né? Tá bom, tá dando certo. Mas em todos os lugares, e nós vamos ver também aqui, a recomendação do estudo, a recomendação da pesquisa, a recomendação do trabalho. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas. Então ele fez a conexão. O que acontecia no sonambulismo? O que acontecia na êxtase? O que acontecia quando a pessoa tinha dupla vista? O que acontecia quando a pessoa fazia uma premonição? Isso já foi o Kardec estudando aquilo que a curiosidade dele, que chamou a curiosidade dele nas mesas girantes, né?
Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Não existe uma declaração mais clara dessa conexão entre magnetismo e espiritismo. E de que o espiritismo é uma ciência, que o espiritismo é uma filosofia com efeitos morais, com efeitos religiosos. E não uma religião como as religiões tradicionais que nós temos. Infelizmente, o movimento espírita transformou os centros espíritas em pequenas igrejas. Eu vou quarta-feira para o trabalho, sessão pública. Não, eu só vou no domingo, que tem isso. Eu só vou na terça, porque tem tal. Eu só vou... Então, ficou igualzinho às religiões, né? Eu vou à missa no domingo, eu vou ao culto no domingo, eu vou na escola dominical, eu vou no catecismo, eu vou na novena, eu vou... Certo? Era isso que o Mesmer e que o próprio Kardec não queria. Mas, infelizmente, o movimento espírita, principalmente no Brasil, né? Eu assisti um documentário esses dias. Nós temos um filme espírita que chama Além da Vida. Além da Vida. E tem um documentário americano que chama também Além da Vida, ou Além da Morte, com fulano de tal. É um médium que é empregado de uma empresa e que faz consultas. A pessoa marca, paga, ele vai lá e faz as previsões, faz as telecinesias. Profissão. Ganhar dinheiro. No Brasil, graças a Deus, ainda não chegamos a esse ponto, né? Em todos os lugares. Existem lugares que já tem, né? Mas o Espiritismo é uma ciência e veio com o objetivo de curar o ser humano, não só na questão física, mas principalmente na questão moral, na questão espiritual. O Espiritismo nos convoca a mudanças morais, a mudanças espirituais. E, através disso, curando a nossa alma e em consequência, curando o nosso corpo. E era isso aí que eu queria trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é uma coisa que eu não falei no início, eu gostaria de fazer esse curso de uma maneira diferente. Eu queria a participação de vocês. Eu queria que vocês, aqui agora, a segunda aula já está aí, começa aí, vocês têm a apostila, estudem, procurem nas obras que são citadas, e se eu falar alguma coisa aqui agora, por exemplo, está aberto para perguntas, para dúvidas e para sugestões. Se tiver alguma coisa que eu falei, que vocês conhecem alguma obra que contradiz isso, que fala que não é assim, ou que é assim, ou que é assado, vamos participar disso. Por isso que eu não queria isso aqui, de gravar, porque eu tenho que ficar quieto aqui. Eu queria estar andando aqui, falando com vocês, olhando no olho, tá? Mas, infelizmente, a tecnologia às vezes nos segura, né? Então, está aberto. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu não souber responder, eu vou estudar e vou saber, e vocês também vão estudar e trazer para mim, talvez, a resposta. Pois não. Tem um microfone aí? Para gravar a pergunta dela. Vai lá. Oi, doutora Ezete. Sim. O senhor disse a respeito de Mesmer, né, que a intenção dele não era tratar o magnetismo, o espiritismo, como uma religião.
né? Assim, Do Kardec. que o Kardec, exato. Mas assim, o movimento espírita voltou-se como se fosse igrejas, né? Pequenas igrejas. Mas eu acho que o ser humano ele não está pronto ainda, né? Moldado moralmente falando, para poder receber o espiritismo nesse contexto. Porque senão teria o homem espírita teria que procurar uma casa de oração, você entendeu? Ele sente essa necessidade ainda. Então, assim, então ele teria que ter uma segunda religião. Ficaria meio confuso. Então, por isso a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. Tá, pode terminar. Ou eu estou errada? Não, você está completamente certa. Está completamente certo. Mas por que que as casas espíritas não fazem trabalhos diferentes? Por que que não faz grupo de estudo? Por que que não faz reuniões? Tudo bem fazer reunião pública. Por que que foi instituído o passe em toda reunião na casa espírita? Para encher a casa. Como Porque se não diferencial. tiver passe, não vem gente. Entendeu? Quer dizer, Eu acho que foi a maneira como o Espiritismo encontrou para poder arrebanhar para arrebanhar, adeptos, para né? arrebanhar. Assim bem como as outras religiões existem, Também. culto, louvores, música, Louvores, a enfim, né? graça, né? Exato. Promessa de terreno no céu, né? Quer Mas eu dizer, acho então que é isso isso tudo aí. faz parte da nossa pequena evolução, né? Porque isso, com certeza. Mas nós temos que estudar para mudar isso. Esse é Estamos o tentando. convite. Esse é o Vai convite lá de demorar trás, milênios ainda. né? Quem pôs a maior conotação da religião dentro do espiritismo foi um outro magnetizador chamado Rui Stang, que era opositor de Kardec, que fez vários artigos e que depois que o Kardec morreu, como o Kardec não conseguiu, o Kardec quando morreu, as obras estavam prontas. Ele estava se preparando para escrever uma obra, dando direcionamento para o movimento espírita. Mas ele não teve tempo. Aí teve esse Rui Stang, que era opositor dele, que fez um pouco dessa coisa, escreveu um livro chamado Os Quatro Evangelhos e introduziu, ele fez através de um médium só, através entendeu? Como se ele fosse um iluminado. Tem grandes lições na obra dele. Eu não li a obra toda ainda, mas já li história da obra. Mas tem coisas muito interessantes da doutrina. Mas ele levou mais para o lado religioso. E no Brasil, que não podia deixar de ser, nós somos todos nós, somos de origem católica, apostólica, romana, né? Todos nós. Um dia, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, ou minha avó, ou eu, fui batizado na Igreja Católica. Né? Eu fui batizado na fogueira de São João, viu, gente? Não foi na igreja, não. Então, eu acho que é mais válido. E por isso é que ficou desse jeito. Mas por que que nós não trabalhamos para mudar isso? É isso que é o convite. Que é trabalhar, estudar, para poder mudar isso. Tá? Respondi? Mais alguém? Bom, gente, então, vocês já sabem. Foi não? O microfone. O microfone é para gravar, tá? Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. É. Mas acho que o senhor ouviu. É porque a gente está gravando e vai para isso. Ah. Então, eu queria. Na verdade, lá atrás, né? Então, esse entendimento do magnetismo quanto exteriorização do pensamento é que faz toda a diferença. Não é verdade? Sim. Pois é, mas. Tá, pode terminar. Era só isso. Voltar ao tema do curso, né? E focando exatamente essa questão do que para nós é importante. Porque a partir disso tem todo o desenvolvimento da apostila, a questão dos passes, a questão do pensamento, não é? Sim. Só que no século XIX, eles não sabiam nem que tinha pensamento. Entendeu? Quer dizer, então ele se baseou de um princípio físico, científico, que era o ímã, que tinha atração e repulsão, que influenciava nos corpos em torno dele e transferiu para o ser humano, que o ser humano tinha a mesma capacidade. Aí eles foram estudar, ele foi estudar como aquilo funcionava, entrou o Kardec e entrou com a parte espiritual, que o Mesmer era materialista. Certo? Ele era materialista. O Kardec era católico. Mas quando o Kardec entrou, foi justamente quando ele uniu a parte física, que era a força magnética, né? Para ser assim mais, vamos dizer, comparativo, do ímã, que no caso ele considerou o corpo humano, que tinha a capacidade de emitir uma energia que influenciava nos outros corpos. Eles não sabiam que era pensamento, não sabiam nem que tinha espírito, que a gente era um espírito encarnado, né? Que a gente, né, são duas coisas, o corpo e o espírito. Kardec é que veio depois trazendo isso para a gente. Então, naquela época, a do ímã era válida. Não existia diferença. Alguém mais? Bom, então era isso, gente. Eu espero que tenha contribuído aí um pouquinho com vocês e pedir que vocês estudem e tragam. Mesmo quando eu estiver falando, não tem problema. Pois não? Oi. Realmente, tudo tem que surgir pela vontade, né? A vontade de querer, de poder transmitir e poder estar cuidando, né? Porque eu acho que esse magnetismo aí, ele é mais um cuidado, um querer ajudar, né? Como fosse ajudar, a pessoa tem que ter uma disponibilidade de poder ter aquele carinho, né? De estar cuidando daquela enferma. Essa semana aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Tem uns 4 meses atrás, eu caí de moto e deu um problema no meu joelho, né? Aí tá. Fui no médico, tudo. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a andar de bicicleta para mim poder melhorar o meu joelho.
Aí realmente funcionou. Meu joelho melhorou tudo, não precisei tomar remédio nem nada. Aí, quando foi essa semana, minha moto pifou no caminho do serviço. Aí eu fui apoiar minha moto, que ela é muito pesada, e eu dei como tivesse meu joelho, aquele mesmo joelho deve ter virado. Aí eu falei, nossa senhora. Aí foi, me ajudou tudo, ainda firmei ele e tudo. Aí eu cheguei no serviço, eu não estava aguentando, tanta dor nesse joelho, não estava dando conta nem de pisar no chão. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui para uma sala bem reservada e lembrei da aula da semana passada, né? Do professor falando, da gente estar fazendo o passe e tudo. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um passe no meu joelho, né? Aí sentei, coloquei a mão no meu joelho, memorizei um joelho saudável, sem dor e sem nada. Gente, pelo incrível que pareça, eu levantei, eu não senti mais o joelho. Eu andei, trabalhei o dia todo e não senti meu joelho. Estou sem sentir o joelho até hoje. Entendeu? Então, assim, funcionou comigo. Entendeu? Pela aula de sexta-feira, eu consegui tirar a dor do meu joelho. Senão, eu não tinha conseguido trabalhar. Então, assim, eu achei assim, uma coisa assim, muito importante, uma energia muito boa, que eu passei para mim mesmo. Então, assim, pensei assim, se eu passei isso daqui para mim mesmo, a gente pode, tanto terminar o curso, a gente pode estar trabalhando. Esse negócio de magnífico também está ajudando as pessoas melhor. Entendeu? Aí, como o senhor falou, a vontade. A vontade de eu cuidar do meu joelho veio primeiro, né? E de cuidar de mim. Aí que surgiu tudo. Eu achei interessante esse negócio do senhor ter falado da vontade. Não, isso é a grande verdade. Nós vamos ver aí mais na frente no curso os tipos de passe, né? Entre eles o autopasse, né? Que o Jacó Melo é contra. Né? Ele é contra o autopasse. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Mas é uma das propriedades do fluido universal, certo? De ser direcionado pela nossa vontade. Por isso é que acontece. Eu vou dar um passe no meu joelho com o objetivo de curar, de tirar a dor. Eu quero tirar essa dor. Eu, pessoalmente, todas as vezes que eu vou descer uma escada, eu falo para o meu joelho, você não vai doer não, viu? Tem nada de doer. Porque ele só dói quando eu desço escada ou subo escada. E aí não dói. Mas se eu não falar, ele dói. Né? Eu não curei o meu joelho, mas eu controlo a dor dele. Certo? Tá respondido? Alguém mais? Bom, acho que já está na hora, né? Já estamos mais ou menos no horário. Então, gente, traga isso. Isso aqui é experiência. É isso que o movimento está precisando. É de que alguém faça alguma coisa e compartilhe com as outras pessoas. Que cada um faça e compartilhe. E aqui, esse curso, eu gostaria que fosse assim. Que fosse um curso não de um palestrante ficar aqui falando, blá, 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 e tal, sai lá fora, entrou aqui, saiu ali, pronto. Vamos em casa, vamos dar passo nas nossas plantas, no final do curso, agora, vamos chegar lá, nas nossas plantas, no nosso gatinho, no nosso cachorro. Nós temos vários, tem autores que ouviam falar isso aqui, que dar passo em bicho é heresia, né? Mas, não dá passo. O que é que a mãe faz? A primeira coisa que uma mãe faz quando o menino machuca, quando a criancinha machuca. Passar a mão. Vem cá, meu filho. Passa a mão. O menino sai correndo, acabou. Entendeu? O que é isso? Isso nada mais é do que um passe. Então não tem mistério, passe não tem nada de sobrenatural. A gente faz isso o dia inteiro. Ah, não, Jesus só impunha a mão. Não, Jesus não só impunha a mão, não. Ele curava pela palavra, ele curava pelo olhar,
Ele curava com saliva na terra, né? Os apóstolos também curavam de tudo quanto era jeito. Nada mais do que passe. Vai e não peques mais. O que Jesus estava fazendo? Entendeu? Quer dizer, então, nós somos muito, vocês me desculpem, gente, preguiçosos. Nós queremos achar tudo pronto, principalmente na época atual, né? Para as crianças de hoje, o leite dá na geladeira, né? O arroz dá na despensa, ou às vezes nem na despensa, na panela, né? Que é tudo pronto. Vamos trabalhar, vai dar passo no joelho, vai dar passo no ombro. A hora que vocês virem aqui as técnicas de passe, é uma liberdade total. Nós temos todas as condições, tá? Gente, muito obrigado pela presença. E a menininha vai fazer a prece para nós de encerramento. É a minha menininha. Bem, como dizia a dona Helena, a prece tem que ser em pé. Nesse momento, vamos agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, e essa oportunidade do nosso doutor nos dar esses ensinamentos de tanta valor para todos nós, mesmo aqueles que já fizeram o curso de passe, mas recordar, relembrar, aprender novas técnicas é muito importante, porque o passe numa casa espírita é muito útil. As pessoas vêm na casa espírita em busca do passe, porque o passe alivia, acalma, serena. E o bem que faz, tanto a parte física como a parte espiritual. Então, é nesse momento que vamos agradecendo a espiritualidade amiga, a essa casa-escola, que nos ensina e nos acolhe. Agradecemos por esta noite, este banquete espiritual. E com a certeza do nosso Pai Criador, nos abençoando, nos acerenando nossa alma, nossos espíritos, e dando a oportunidade de crescermos na seara do nosso Pai. E vamos levar para os nossos lares essa paz, esse equilíbrio, essa necessidade de sermos felizes. Obrigado, Senhor, por esta noite, por a lua que ontem apareceu tão linda, tão grande no firmamento, para que possamos sentir a Tua presença, Pai. E agradecido mais uma vez por tudo que estamos recebendo, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Uma boa noite.